Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Umbanda para Todos, mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Esse nosso curso Umbanda para Todos é um curso equivalente ao curso de Teologia, é um curso bem completo com 96 aulas e está totalmente disponível e gratuito para você, tanto aqui no YouTube, quanto lá na plataforma do Umbanda Só Umbanda. Então, se você entrar aqui no Saiba Mais e clicar ali no nosso link da plataforma no Umbanda Só Umbanda, a plataforma cursos.umbandasoumbanda.com.br, lá você vai encontrar este curso também totalmente gratuito. Tem outros cursos gratuitos lá também. E além de ter a possibilidade de assistir esse curso de forma organizada, a partir da primeira aula, tudo bonitinho, você também vai poder tirar suas dúvidas, deixar seus comentários lá para que sejam respondidos por mim e vai receber um certificado no final. De nada adianta, né, o certificado sem o conhecimento, mas também de nada adianta você cursar algo, estudar, fazer um curso e no final não ter nenhum benefício, nenhum ganho com isso. E o certificado é uma premiação para aquele que consegue assistir todas as aulas. Então, se você está acompanhando as aulas aí pelo YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, divida, né, compartilhe com outros irmãos essas aulas, deixe seu comentário. Mas, se você quiser o certificado, entra aqui no Mostra Mais, tem o link da nossa plataforma e lá você vai conseguir assistir o curso também gratuitamente, tá? Não há nenhum tipo de cobrança e não haverá. Hoje nós vamos falar sobre uma vovó orixá, né? É a mamãe Nanã, Nanã Buroquê. É um orixá que é tratado por muitos como vovó por conta do seu mistério ancião. Mas para que a gente possa começar a falar adequadamente sobre essa amada mãe, nós vamos lá para a nossa lousa digital. Então, sejam bem-vindos aqui mais uma vez para a nossa lousa, para a nossa aula. Vamos lá. Então vamos começar aqui como sempre, né? Colocando o nome da nossa mamãe Nanã. E muitas linhagens dão sobrenome também para Nanã, né? Que pode ser Buroquê. Mas eu já vi também escrito assim, ó. Burucum. Isso é uma questão cultural, uma questão de linguajar, tá? Nós a tratamos aqui, dentro dessa linhagem que eu estou ensinando, passando para vocês aqui, nós a tratamos de Nanã Buroquê. Nossa Senhora Santana, né? Nós vamos falar aí mais adiante sobre o sincretismo dessa nossa mãe Orixá. Enfim, o que nós podemos falar aqui sobre Nanã? Nanã é a senhora da maleabilidade. Maleabilidade. Por que ela é a senhora da maleabilidade? Porque ela torna aquilo que está rígido, aquilo que está paralisado, maleável, flexível, né? As mães d'água, a mamãe Nanã é uma das mães d'água, né? Ela atua principalmente sobre os mistérios da água. E as mães d'água atuam principalmente sobre o nosso emocional. Emocional. Por quê? Porque a água é a flexibilidade, né? É a evolução do nosso emocional. E Nanã é um orixá água, terra. Isso significa o quê? Que ela, além de ter essa maleabilidade, né, de atuar no nosso emocional, ela nos dá sustentação. Então ela atua sobre seres que estão desequilibrados, sustentação. Ela atua sobre seres que estão desequilibrados e que de alguma forma paralisaram suas evoluções. Então, aquele ser, aquela pessoa que está ali totalmente paralisada na sua evolução, seja por traumas, por questões emocionais, ou por questões espirituais, ela vai lá e ela vai maleabilizando aquela pessoa, deixando aquela pessoa flexível para que ela possa novamente moldar aquela pessoa. Por conta disso, nós temos aqui
uma união, né, entre a água e a terra que forma o barro. Então, Nanã é a senhora do barro. Quando nós falamos lá em outras religiões, né, em outras culturas, nós falamos que Deus moldou o homem de barro, né? Esse molde é dado por Nanã. Nanã é a senhora do barro, ela que modela. Ela modela a sua vida, ela modela a vida dos seres, ela modela aqueles que precisam ser auxiliados para que tenham condições de receber esse auxílio, né? Ela, então, maleabiliza os seres que estão paralisados. Uma outra qualidade de Mamãe Nanã é a qualidade de decantação. Decantação. Isso significa que aqueles seres que não conseguem evoluir por conta dos seus vícios, ela vai decantando esse vício. O que é decantar? Decantar é quando você vai diluindo aquilo, é como se você fosse jogando água para aquilo ir embora. Imagine uma bolinha de barro. Faça na sua mente assim, uma bolinha de barro, mais ou menos o tamanho da palma da mão. Faz a bolinha de barro e aí imagine que você vai pegar essa bolinha de barro, vai colocar ela numa vasilha e vai abrir a torneira da sua casa. E a água vai entrar na vasilha, vai passar pela bolinha de barro e vai sair. Aos poucos essa bolinha ela vai soltando a terra, soltando, e ela vai encolhendo, ela vai diminuindo de tamanho. E toda aquela terra vai sendo levada pela água. Isso é a decantação, né? É quando você vai decantando aquilo que está encrostado ali na pessoa. Então, Mamãe Nanã, ela decanta na gente os negativismos, né? Os vícios, aquilo que nos atrapalha, que nos impede de caminhar. Ela, como senhora da decantação, ela atua em todos os sentidos. Os sentidos. Ela atua em todos os sentidos, então ela vai decantando tudo aquilo que tem de ruim na pessoa. E esse é o fator de decantação, ele é primordial para a reencarnação. Reencarnação. Onde ela tem, Mamãe Nanã tem uma função muito especial. Qual que é a função de Mamãe Nanã na decantação? Ela recebe, ela acolhe aquele espírito que vai reencarnar e decanta as suas memórias, decanta ali as suas lembranças, para que aquele espírito já não mais se lembre das vidas passadas e possa, com tranquilidade, sem maiores preocupações, possa efetivamente reencarnar, né? Entrar no ciclo encarnatório ali sem aquela visão anterior, né? Sem levar consigo o peso das suas lembranças. Quando ela decanta o espírito, ela entrega para o Baloaê, que dilui ele, diminui ele, né? Encolhe ele, molda ele para que ele seja do tamanho do óvulo lá fecundado, né? Do zigoto, né? Que eles chamam, para ser conectado ao útero da mãe. E quando você sofre algum transtorno mental muito grande e desencarna, Nanã também atua decantando esses transtornos. Então, nós podemos dizer aqui que Nanã atua principalmente, além do emocional, no nosso mental. Então, se nós temos condições de recomeçar a nossa jornada aqui a cada encarnação, nós devemos isso à Mãe Nanã, que nos decanta, né, aos poucos. Mãe Nanã é ligada ao amanhecer também, né, o romper da aurora que eles chamam, né, romper da aurora. Por que ela é ligada ao amanhecer? Porque ela é ligada ao recomeço, né? Assim como ela atua aqui na reencarnação, ela acaba sendo ligada
ao recomeço. E o recomeço do dia, apesar de nós sabermos que tecnicamente o dia começa ali meia-noite e 1, né? O nascer do sol é algo ligado diretamente a Nanã. Ela é quem atua ali também no nascer do sol. Enfim, Mãe Nanã é um orixá que atua de diversas formas para decantar tudo aquilo que nós temos de negativo, todos os nossos vícios, atuar dando maleabilidade para quem está paralisado. E se você conhece alguém que não consegue evoluir, que não consegue desparalisar, você pode clamar a Nanã que atue por essa pessoa. Com o barro de Nanã, existem muitas magias de Umbanda. O que é magias de Umbanda? Magias de Umbanda são firmezas, né? Essas magias de Umbanda com o barro, elas podem curar muitas pessoas. Então, Nanã também, assim como a Baloaê, Nanã também atua na cura das pessoas. Ela decanta a doença até que a doença vá totalmente embora. E, além disso, ela traz em si o mistério ancião. É justamente por esse trabalho dela no mental, na decantação, né? Ela acaba trazendo o mistério ancião. E ela é ligada à ancestralidade como vovó, porque além de ser considerada um dos orixás mais velhos, ela trabalha com essa parte da decantação da memória que nós falamos, né? E aí lembra muito a senilidade, né? Quando a pessoa chega na sua idade mais avançada. E ali, numa idade mais avançada, a pessoa acaba tendo perda de memória, né? Acaba se esquecendo um pouco de algumas coisas, ficando mais esquecido. E esses sintomas são associados à decantação de Nanã, que vai preparando a pessoa para o desencarne. E por conta disso, nós costumamos chamar ela de vovó, associá-la ao ancião. Ela é extremamente acolhedora. Então, quando um filho clama por ela, quando um filho pede por ela, ela não deixa de atendê-lo. Ela sempre está disposta a atender o clamor de um filho. Vamos aqui para aquela nossa parte onde nós falamos sobre os atributos, né, do orixá, para a gente falar um pouquinho dos atributos de Nanã aqui. O fator que nós temos nela, ligados a ela, é a maleabilidade, e a decantação. Decantação. A maleabilidade e a decantação, que é o que a gente veio tratando aqui esse tempo todo. Ela atua também, junto com o Obaloaê, na transmutação. Ela forma par com o Obaloaê na transformação e ambos atuam com a evolução, que é a linha de trabalho onde ela atua principalmente, né? O seu elemento, como nós dissemos, é a água e terra. Vocês lembram que nós falamos que o Baloaê era terra e água? E agora vem Nanã com água e terra. É justamente o inverso, é a polaridade inversa, né? E por falar em polaridade, a gente põe aqui a polaridade. A polaridade de Nanã é com Obaluayê. Obaluayê. Agora você já aprendeu, né? Como é que escreve Obaluayê adequadamente, né? Porque normalmente as pessoas acabam escrevendo de forma um pouco equivocada. Quando a gente fala de cor, vamos lá na cor. A cor de Nanã é a lilás. Lilás é o quase violeta, quase roxo, aquele bem clarinho, né? Em alguns lugares
se dá também o rosa para nanã. Normal também, é comum o rosa para nanã, não está errado, tá? E ervas, nós podemos dar o ipê roxo. Vou fazer só 3 aqui, só para não ficar muita coisa, né? O manjericão. É o manjericão comum, né? Aquele manjericão roxo, né? A gente pode colocar aqui o manacá. E assim por diante, nós teríamos outras ervas aí para falar em respeito a nanã, em relação a nanã, mas eu acho que essas aí já auxiliam, né? Símbolos. Símbolos. Nós temos como símbolo de Naná a cruz, por conta do mistério ancião. Nós temos a lua minguante. Por conta do seu fator, né? Por conta da decantação. A lua minguante é aquela assim, né? Lua minguante. Nós temos também o búzios. Nós temos o ibiri. Enfim, temos diversas coisas. O ibiri, para quem não conhece, né? É aquele elemento de nanã que ela carrega na mão. Feito aqui, muitas vezes, de palha. Eu não sei se ficou bom meu desenho, se deu para entender aí. Mas é só você consultar aí no Pai Google que você vai conseguir saber do que a gente está falando. Os pontos de força. Ponto de força. De nanã. Lago. Lago é um bom ponto de força? É. E nos rios, nos outros. Ela não tem? Ela é das águas, né? Ela tem sim, é das águas profundas. Então, se você for no rio, você vai lá no meio do rio, lá embaixo no fundo, ali onde junta com a terra, você consegue acesso à força de Nanã. Manguezais. E assim por diante ali. Sempre que tem aquela água calma, aquela água parada, né? Água pantanosa, né? O pântano é um bom ponto de força de Nanã também. É que pântano não é muito comum no Brasil, né? Mas flores. Flores. Os crisântemos, pode ser também o crisântemos. Para fazer isso, você precisa pode ser, o deixa. smartphone. Gente, às vezes o celular acaba falando aqui no meio do negócio. Fiquem tranquilos, eu vou desligar aqui. Pronto. Quando a gente esquece de desligar, acontece isso mesmo. Ele interrompe a aula e a gente quase infarta. É o crisântemos brancos ou lilás, que nós costumamos dar para Nanã, né? A gente pode dar para ela também o manacá da serra, que a gente fala que é a flor da umbanda, né? Violetas. Eu vou pôr aqui o manacá, que o manacá é legal. Manacá. Manacá é uma flor que ela nasce branca e ela vai mudando de cor até que ela fica roxa ao final, né? Lilás. Ela é uma cor que a gente fala que é a flor da umbanda, porque ela passa por diversas cores durante sua jornada de vida. E aqui vamos colocar aqui só para finalizar essa página, pedras. Opa, finalizar essa página porque depois a gente. Deixa eu apagar isso aqui e fazer decente, né? Vamos lá, pedras. Pedras. Que aí a gente apaga esse pedacinho aqui e depois começa a escrever de novo. E as pedras que nós damos a Nanã é a fluorita lilás, fluorita lilás
ametista. Pode ser que aí no seu terreiro, aí na sua casa, vocês costumem dar outras pedras para Nanã. Se dão outras pedras para Nanã, não tem problema. Segue aí a sua doutrina, a sua linhagem, tá? Então, vamos dar uma apagada rápida aqui. Pronto. Tipo, o nome de volta aqui. Nanã. Buruquê. Ok, colocando aqui o nome, né? Às vezes na sua casa vocês dão ervas diferentes, cores diferentes, pedras diferentes. Tudo isso varia de acordo com a linhagem de cada um. Então não é que você está errado, que aqui está errado. Não. Cada um é uma linhagem. E isso aqui é um modelo padrão para aquelas pessoas que não têm nenhum outro modelo a seguir. Agora, você que já tem na sua casa, na sua linhagem, as cores, ou como é seguido, aí você deve seguir adiante e usar o da sua casa, né? Vou começar aqui com metais. Nós podemos dar latão e o alumínio. São bem comuns, né? Os planetas, os astros, né? Astros. Nós damos normalmente Saturno, ou alguns lugares dão Vênus. Alguns lugares, inclusive, dizem que não existe associação entre orixá e planeta, mas é só uma associação mesmo que é feita por conta da questão energética e tudo mais. As datas. Muitos terreiros dão o domingo. Outros dão o sábado. Quais são os dias que o seu terreiro aí dá? Né? Divide com a gente. Vamos ver qual a diversidade que a gente tem. E a data é 26 de julho. 26/7. Tá? E aí, depois, quando a gente fala do sincretismo, você vai entender por que é 26/7. O chakra que vibra na força de Nanã é o esplênico. Chakra esplênico. E nós saudamos Nanã. Saudação com Saluba Nanã, né? Algumas pessoas chamam de Salubá. Saluba Nanã. Algumas pessoas falam Salubá Nanã, Saluba Nanã. Esse é o mantra que é utilizado a ela. Não tem uma tradução literal, mas é assim que costuma se usar para Nanã. Aqui a gente pode... Cadê? Deixa eu achar minha tela aqui onde eu fiquei. Não, não é isso aqui. Não, aqui, pronto. Vou voltar aqui para a lousa, né? Comida e bebida. Vamos lá. Comida barra bebida. Para Nanã, costumamos dar sarapatel. Opa! Sarapatel. Que é uma comida muito comum aí, feita com miúdos de porco, né? E como bebida, champanhe, rosé. Também é comum dar licor de figo. Licor de figo também é uma comida típica aí de Nanã. E o sincretismo, né? Vou apagar aqui. Se não deu tempo de você copiar, é só voltar um pouquinho o vídeo e colocar lá para poder copiar. Sincretismo
Senhora Santana. Senhora Santana é o sincretismo, né? Aqui é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Santana é o sincretismo com Nanã Buroquê. É o sincretismo que temos ali em relação à Igreja Católica, né? E quando falamos das características, aliás, não é assim que a gente tem feito, né? Assim, ó, filhos de Nanã Buroquê. Antes de falar de filhos de Nanã Buroquê, eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que eu acho interessante aqui também sobre essa questão de Nanã, né? Existem muitos terreiros que acreditam em Kizila. Se você não sabe o que é Kizila ainda, Kizila é quando imagine um transplante de órgão e aí o seu corpo rejeita, né? Faz uma rejeição daquele transplante. A Kizila é como se fosse uma rejeição da energia do orixá em relação a algumas coisas. Então, por exemplo, as pessoas costumam dizer que na Namburoquê Kizila com metal, com aço, né? E por conta dessa Kizila de Nanã com aço, tudo que é utilizado para fazer comida, para fazer bebida, para fazer oferenda, tudo que é utilizado para Nanã não pode ter faca de aço, não pode ter nada de colher de aço, tem que ser tudo de pau. E também costuma-se dizer que Nanã tem Kizila com Ogum, porque Ogum é o senhor do aço. Ou seja, quem é de Nanã não pode ter contato com quem é de Ogum. E isso é uma coisa assim extremamente absurda. Por quê? Porque Nanã é um orixá de luz, é uma divindade de Deus. Ela está em harmonia com o todo, assim como ela está em harmonia com Ogum também. Ogum é uma parte de Deus. É como se eu fosse, estou falando só simbolicamente, tá? Se eu fosse Deus, é como se Nanã fosse um braço e Ogum fosse o outro. Agora você imagina eu andando na rua com os meus braços brigando, os meus braços se rejeitando, quando eu chego perto de um, o outro fica ruim. Não dá, né? É a mesma coisa. Nanã é uma parte de Deus, assim como Ogum é uma parte de Deus. E por serem ambos parte de Deus, eles se completam e se aceitam. Não existe essa situação de rejeição. Falar, é porque de Nanã não pode tocar em quem é de Ogum, não pode ter convívio, não pode, sei lá, namorar, enfim. Não, gente. Isso daí é mito. Isso vem do culto de nação, isso vem lá das nações Yorubá. Não tem nada a ver com a Umbanda. Umbanda, religião brasileira, nascida no Brasil, tudo mais. Nós adotamos sim os orixás como nossas divindades, mas nós temos o nosso próprio meio de visão com relação ao orixá, nossa própria crença. E isso não é real, tá? Isso é um mito, tá? E esse mito vai por terra a partir do momento que eu conheço pessoas que são de Nanã, conheço pessoas que são de Ogum e que se dão super bem, não tem nenhum tipo de problema um com o outro e agem tranquilamente. Enfim, voltando lá então para a nossa parte que fala dos filhos dos orixás. Os filhos de Nanã, eles gostam muito de recordações. Então eles conversam muito com os mais velhos, eles têm muito contato, né? E por conversar com os mais velhos, eles normalmente amadurecem rápido. E por amadurecerem rápido, eles são pessoas que costumam ser bem concentrados no que fazem, são responsáveis. E muitas vezes são pacientes também. A paciência, às vezes, gera até uma sensação de lentidão, né? Porque eles são calmos.
costumam ser muito pensativos. É comum você ver entre os filhos de Nanã esse tipo de qualidade. Eles são propícios a gostarem de doces e principalmente naquilo que é feito em casa, né? Nos caseiros. Eles gostam de crianças, não para comer, né, gente? A maldade. Crianças, né? Você pensa na bruxa, né? Você fala doces e crianças, já lembrei do João e Maria. Eles gostam de crianças, enfim. Eles não curtem muito piadinhas ou coisas do gênero, sabe? Brincadeiras com eles. Eles gostam, sim, de brincadeiras e piadas. Eles gostam de ver, tal, mas que não envolva ninguém. Eles não têm muito senso de humor, né? Senso de humor, ó. Senso de humor, não tem senso de humor, tá? Eles são muito bons em seguir rotinas, são trabalhadores exímios quando se fala de serviço administrativo, quando se fala em atender pessoas e coisas do gênero. Por quê? Eles são concentrados, eles são responsáveis, eles têm paciência e eles seguem rotinas com muita facilidade. Então, se você tem um escritório e vai contratar alguém, chega lá a pessoa, você percebe que é um bandista, pergunta qual é o orixá. Se falar que é Nanã, você já sabe que é uma pessoa boa para atendimento. Se falar que é Yansan, já sabe que é uma pessoa mais agitada, tal. É boa para trabalhar com vendas, né? Fala bastante. Xangô também fala bastante. Enfim, é para isso que a gente acaba usando essas informações que a gente recebe aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, tá, mas para que serve tudo isso que você está ensinando aí? Para que serve todas essas informações que você está passando aí? Essas informações servem justamente para isso. Você conhece um pouquinho do perfil. Como eu disse muitas vezes aqui, repeti muitas vezes, não quer dizer que seja travado naquele perfil, que não mude, não seja diferente, mas na maioria das vezes segue aquele perfil, segue aquele padrão. E aí, por seguir aquele padrão, você já tem uma noção do que esperar daquela pessoa. E aí você consegue fazer uma avaliação mais adequada ali do seu meio. E você deve sempre, isso é uma coisa importante, vou até escrever aqui no quadro para vocês, quer ver? Peraí, deixa eu pôr o quadro aqui. Eu vou apagar que isso aqui não tem nada a ver com o orixá, tá? Vocês devem sempre pensar o seguinte, ó. Filhos do orixá. Filhos do orixá. Aqui, qualidades e defeitos do filho do orixá. Aqui, o orixá, certo? Eu não devo olhar as qualidades e defeitos, dele e falar, ele deve ser de tal orixá por causa dessa qualidade desse defeito. Não, é o contrário, tá? O que eu devo fazer é o seguinte, quando alguém me fala qual é o orixá da pessoa, aí, com base no orixá, eu vou ter uma noção de quais podem ser as qualidades e os defeitos. Então, eu não posso olhar uma pessoa e falar, nossa, aquela pessoa é super agitada, ele é de Yansan. Se eu falar isso, eu estou falando besteira, eu estou falando bobagem. Tá? Você não pode agir dessa forma. Não seja mais um papagaio de Umbanda, não seja mais uma pessoa que fala bobagens, né? Ah, eu vi aquele ali é gordinho, deve ser de Xangô, né? A gente vê as pessoas falando isso. Ah, aquele ali, olha como ele é grosso, como ele se acha o máximo, né? Ele deve ser filho de algum. As pessoas têm costume de olhar qualidade e defeito e rotular o orixá. E isso chega a ser até um pecado, porque você está tratando a divindade com base no defeito material, no defeito humano da pessoa, no defeito psicológico, mental, emocional, tanto faz. E o fluxo não é esse. Você não deve olhar, você não deve vir aqui e olhar aqui para as qualidades e defeitos da pessoa para querer julgar o orixá. Pelo contrário, você tem que olhar o orixá, e aí quando você sabe o orixá da pessoa, aí você vem aqui e diz o que você espera. Então, por exemplo, quando você chega para alguém e fala assim, eu sou filho de Ogum. Aí a pessoa para e pensa, filho de Ogum. Então, quais são as qualidades e defeitos dos filhos de Ogum? Podem ser esses. Então, não quer dizer que você tenha todos sendo filho de Ogum. Pode ser que você tenha algumas qualidades, alguns defeitos, pode ser que você não tenha nenhuma das qualidades,
pode ser que você não tenha nenhum dos defeitos, enfim. Mas aí a pessoa vai olhar aquilo e vai falar assim, pode ser que essa pessoa seja mais ou menos assim. Então serve para te orientar e te dizer mais ou menos como pode ser aquela pessoa. Então, você pega ali a pessoa, fala assim, sou filho de Oxóssi. Você é filho de Oxóssi? Então pode ser que você seja mais ou menos assim, assim, assim. E não o contrário, você não deve julgar uma pessoa pelas suas qualidades e defeitos e dar nome de orixá. Falar, essa pessoa aí deve ser de Obaloaê por causa disso, deve ser de Nanã por causa daquilo. Olha como é parada, tá paciente, conversando ali com a criança, né? Não para. Pô, deve ser de Nanã. Não, não tem nada a ver isso, gente. Presta atenção. Todo mundo pode ter todos os defeitos e qualidades vinculados a todos os orixás, independente do orixá que seja. O orixá ele pode reger e trazer, deixar você propício a ter aqueles defeitos ou qualidades com mais ênfase. Mas você pode ter defeitos e qualidades de outros orixás. Se você rever aí todo o nosso percurso aqui dos orixás até agora, a gente já passou por Oxalá, Logunã, Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá, Ogum, Yansan, Xangô, Oroiná, Obaloaê e Nanã. Nós já passamos por 12 orixás até agora. E nesses 12 orixás que nós já passamos, eu tenho certeza que pelo menos uns 4 ou 5 orixás você viu ali os seus defeitos e suas qualidades. E agora? Você é de qual orixá? Você viu os seus defeitos e qualidades em vários. É porque nós somos humanos, nós temos defeitos e qualidades, nós sofremos influência de todos os orixás ao mesmo tempo. Todos os orixás nos influenciam. O fato de nós termos um que nos apadrinha não quer dizer que só ele vai influenciar, os outros também vão. Então, você tem que ficar atento e não ficar se apegando nessa situação de defeito e qualidade de orixá, tá? O que você tem que fazer é entender que todos os orixás nos envolvem, nos influenciam e que os filhos de determinados orixás podem ter ressaltadas algumas qualidades ou alguns defeitos, tá? Isso não quer dizer que ele só vai ter aquilo. Enfim, falamos então hoje sobre Nanã. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a linha da geração e fechar essa parte dos orixás com Iemanjá e Omulu. E aí depois a gente vai passar para outros temas aqui do nosso curso. Lembrando que o curso tem 96 aulas e logo mais a gente vai chegar ao final delas, tá bom? Se você quiser cursos mais aprofundados, nós temos aqui na nossa plataforma, é só você clicar aqui embaixo no Mostra Mais, ou se você já estiver na plataforma, é só você observar. Tem curso Umbanda em Casa, que é para ensinar você a prática umbandista familiar. Tem curso de firmezas, tem curso de pombagira, tem curso de Exu, tem o curso de incorporação, que é a teoria da incorporação, tem curso de ervas, tem o curso de firmezas, já falei, tem o curso de arquétipos da Umbanda, que fala sobre as linhagens da Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Herê, Baiano, Boiadeiro, Cigano, Marinheiro, Malandro, Sereias. Sereias, já ouviu falar de sereias na Umbanda? Vamos falar sobre isso, né? Lá no nosso curso. Então, vale muito a pena a assinatura, tá? Você paga R$19,90, que é um valor menor do que o valor de uma pizza, né? E você tem acesso a todos os cursos. Se você conseguir, você fala, eu consigo assistir todos os cursos em um mês só? Consegue, você consegue. É claro que tem curso que ainda está em andamento, e o que ainda está em andamento, as aulas estão sendo gravadas, assim como esse. Eu gravo a aula e põe no ar, gravo a aula e põe no ar. Porque o meu sistema não permite subir muita coisa de uma vez só. Ele trava tudo, ele bloqueia lá na plataforma. Mas eu vou subindo aos poucos, e conforme eu vou subindo, você vai assistindo. Mas vários cursos já estão completos. É entrar, assistir o curso e pegar o certificado. Tá certo? Então, vem conhecer, dá uma oportunidade para a gente, se inscreve lá, se matricula nos nossos cursos avançados. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um grande abraço para vocês e axé.